Olá, minhas traças! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre fala de literatura maravilhosa, empoderadora e muitas vezes escrita por mulheres, a maioria das vezes, na verdade. E hoje nós voltamos a fazer resenha, né? Fiz a resenha de Misery, ou foi dos meus filmes favoritos da última vez, e hoje eu resolvi fazer uma resenha do livro A Sociedade Literária e a Torta da Casca de Batata, que é um livro que foi escrito junto pelas autoras Mary Ann Shaffer e Annie Barrows. Esse livro é de 2008 e ele foi adaptado para o cinema pela Netflix em 2019, se eu não me engano, que fez um filme de época muito fofo. Para quem gosta aí de Orgulho, Preconceito, Razão e Sensibilidade, esse tipo de filme eu recomendo que vocês leiam. A Sociedade Literária e a Torta da Casca de Batata, que é um romancezinho de época muito fofo e que também tem um peso histórico, tem uma questão relacionada a nazismo. Então quem gosta desses assuntos, esse é um livro que eu recomendo muito e essa será a nossa resenha de hoje. Mas antes da gente falar sobre este fofucho aqui, eu peço a você que se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e dá o seu like, porque tracinha que é tracinha de verdade sabe que o vídeo vai ser maravilhoso, e dá like antes do vídeo começar e também tecla aqui no sininho de notificação. Então vamos ao vídeo. Semana passada a nossa resenha não saiu aqui no canal, eu preferi fazer uma resenha curta no meu Instagram de Carrie a Estranha. Tem que esperar o sino da igreja terminar de bater agora. Alguns minutos depois. Semana passada a resenha saiu no meu Instagram, eu fiz umas resenha muito curta de 3 minutos, aproveitando agora que o Instagram tem reels de 90 segundos, então eu fiz lá. A resenha foi do livro Carrie, que a Companhia das Letras me deu de presente, que é da editora, né, a Companhia da Editora Suma. Então se você quiser ver Carrie, a resenha de Carrie, vá no meu Instagram, em @leiapreta_leia. O link aqui está para vocês acessarem aqui embaixo, que também é o meu arroba do TikTok, que também tem resenhas lá. Senta que lá vem história. Então vamos falar da Sociedade Literária e a Torta da Casca da Batata. Esse livro é um romance epistolar totalmente construído por meio de cartas. Ao longo das cartas que as personagens vão trocando entre elas, a gente fica sabendo exatamente o que acontece, principalmente com as cartas que a nossa protagonista escreve, que os nossos protagonistas escrevem. E então ele é um livro assim que não tem uma linha de narrativa que não seja baseada em cartas. Todas as pessoas vão fazendo essa descrição do que está acontecendo do ponto de vista limitado delas. E aí, com o passar do tempo, a gente vai unindo essas narrativas e isso cria todo o romance, a história do livro, que provavelmente foi o que foi feito para escrever o roteiro do filme. O livro se passa em 1946, logo no momento pós-guerra, depois que os aliados ganham a guerra, e ele se passa em duas locações, em Londres, de 1946, e na ilha de Guernsey, que é uma das ilhas do Canal da Mancha, que é inglesa, né? Eu particularmente não conhecia essa ilha, mas é uma das ilhas do Canal que foi ocupada pelos nazistas. Guernsey foi ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, isso é um fato histórico, né? E o livro se passa no final dessa guerra, então a gente tem tanto uma Londres arrasada, que está sendo vagarosamente reconstruída, está no meio de uma crise, ainda com aquele processo de dificuldade das coisas voltarem a acontecer, ainda com um sentimento de muita tristeza. E a gente tem essa Guernsey também, que foi desocupada pelos nazistas, e os nazistas deixaram a população com fome, os nazistas exploraram as pessoas, os nazistas tomaram as plantações e os animais das pessoas. São esses dois ambientes logo no final da guerra. E aí a gente tem os nossos personagens principais, que é a Juliet, né? A Juliet é a nossa heroína principal, ela tem 32 anos, ela é uma escritora, ela ficou muito famosa no período da guerra porque ela tinha um alter ego, pseudônimo alter ego, ó, que louca, não era heroína, ela tinha um pseudônimo que ela escrevia para o jornal, e esse pseudônimo ele usava muito humor para descrever questões políticas da guerra. Então ela ficou muito famosa porque ela, naquele momento de sofrimento e de tristeza absoluta, ela conseguia narrar questões da guerra com muito humor, e aí ela também publica livros, né? Ela é uma escritora que está em ascensão, está se tornando famosa, e ela é muito amiga de Sidney. Sidney é o editor de Juliet, que é um rapaz gay, a gente sabe desde o início que ele é um homem gay,
E o Sidney, ele é o melhor amigo dela. Ele é irmão da Suzy, que é a melhor amiga dela. Eles se conhecem desde a infância, ela e o Juliet. E o Sidney, ele publica os livros da Juliet, mas ele também está passando por uma questão de sofrimento, porque o companheiro do Sidney foi para o Japão, né, durante a guerra, e depois ele está sumido, ele está desaparecido, e a gente não sabe onde esse cara tá. Então tem essa questão desse grande sofrimento. A Juliet, ela tá tendo um flerte com um senhor, um cara chamado Mark. O Mark, ele é do exército americano, é um cara rico, né, de uma família industrial dos Estados Unidos, e ele chegou na Inglaterra em 1944 junto com o exército americano, e eles estão tendo um flerte ali, são namorados, e ele quer, né, que a Juliet se case com ele. E por outro lado a gente tem um outro grupo de personagens que são a Sociedade Literária e a Torta da Casca de Batata, que são essa população da cidade de Guernsey, é difícil falar o nome. Esses personagens têm o Dawson Adams, a Amelia, a Isola, a Elizabeth e a Kitty. Então esses são os personagens da sociedade literária, e eles formaram essa sociedade literária porque o que aconteceu? Quando os nazistas ocuparam Guernsey, eles quiseram transformar as ilhas do canal numa espécie de situação protetora ali, construir grandes muralhas, etc., para poder observar e não deixar que a Inglaterra atravessasse o canal e chegasse na França. Mas os nazistas nunca chegaram a ocupar a Inglaterra, mas os ingleses acabaram abandonando as ilhas do canal sob a opressão dos nazistas, né? E aí os nazistas proibiram associações, eles proibiram que as pessoas se encontrassem, eles tomaram os animais das pessoas, o pessoal de Guernsey, eles eram todos fazendeiros, eles racionaram as comidas, entendeu? E eles trouxeram trabalhadores judeus, pessoas escravizadas, para poder construir essas infraestruturas para a ilha. Então essa sociedade se forma aí como um pretexto para que eles continuassem a se encontrar. Eles não eram super amigos íntimos, essas pessoas, antes da guerra, mas durante a guerra eles formam essa sociedade que começa sendo uma sociedade falsa, né, uma sociedade como pretexto para que eles possam se encontrar. Porque o que acontece? A Amelia, que é uma senhora, ela acaba escondendo um porco e ela convida essas pessoas para comer esse porco assado. Só que aí, para não ser descobertos nem presos pelos nazistas, eles montam essa sociedade e eles adquirem alguns livros usados. E é aí que a nossa história começa. A Juliet escreveu um livro, ela escreve muitos romances divertidos, mas ela queria sempre seguir nessa linha de romances mais sérios. E ela tinha vários livros no período da guerra, só que aí o apartamento dela foi bombardeado e por uma questão financeira ela vendeu vários desses livros. E o Dawson, né, esse cara da sociedade literária, ele compra um livro dela e vê o endereço dela e começa a se corresponder com a Juliet sem saber que ela é escritora. Eles até têm um livro da Juliet, né, que ela é especialista na obra da Anne Brontë, que é uma das irmãs Brontë, e ele começa a se corresponder com a Juliet. E aí, por meio dessa correspondência, a Juliet tem a ideia, né, de começar a escrever sobre as pessoas dessa ilha. Porque primeiro ela fica super curiosa do porquê que o nome da sociedade é a Sociedade Literária e a Torta da Casca de Batata, que era uma torta que eles faziam, né, que não levava farinha, não levava ovos, não levava manteiga, porque a única coisa que eles tinham para comer era batata, gente. É isso, os nazistas dão batatas para eles plantarem, a única coisa que essa população tem é batata, e eles desenvolvem essa torta de casca de batata. E aí ela começa a se corresponder com o Dawson e com outras pessoas do clube, né, da sociedade literária, porque ela tem uma ideia de publicar esse livro no Times, publicar esse livro como uma série de contos no Times, escrevendo sobre essas sociedades, porque um dos livros que a Juliet escreveu durante a guerra, que era esse livro bem-humorado, era sobre as sociedades mais estranhas que tinham na Inglaterra, como uma sociedade que era a favor de fazerem calças para cavalo, sabe? Tinha essas sociedades. Mas ela tá um pouco cansada de escrever sobre só essas historinhas, entendeu? Ela quer escrever uma história mais densa. E aí ela escolhe essa ilha, porque é uma ilha que foi ocupada pelos nazistas e as histórias são todas entrelaçadas, principalmente em volta da personagem Elizabeth. Elizabeth é a cola que gruda toda a sociedade junta. Ela era essa pessoa que era amiga de todas essas pessoas que não tinham tanta intimidade. É em volta da Elizabeth que essas pessoas se organizam. A Elizabeth teve uma filhinha, Kitty, uma filhinha fora do casamento, e a Elizabeth foi presa pelos nazistas por ajudar um jovem judeu, e ela acaba sendo levada para a Alemanha, para um campo de concentração, e ela está desaparecida. Então se junta essa questão das histórias que giram todas em torno da Elizabeth, e a Juliet
quer investigar o que aconteceu com a Elizabeth, que deixou essa criança, que deixou, né, essas pessoas, e ela começa a se corresponder com vários locais, muitas pessoas que fazem parte da sociedade literária, para descobrir o que cada pessoa tem em comum com a Elizabeth, e ela começa a construir a personagem da Elizabeth, e também tem pontos de vista de pessoas que não gostavam da Elizabeth. É com base na Elizabeth que a Juliet quer escrever essa história dela, que conta a história das pessoas de Guernsey, da sociedade literária e a torta da casca de batata, e principalmente dessa ocupação nazista, como isso foi tão ruim e como as pessoas na Inglaterra não sabiam que isso estava acontecendo, que a própria Juliet não tinha noção que os nazistas tinham chegado tão perto da costa da Inglaterra. E aí, ao mesmo tempo, a gente começa, né, isso não é bem um spoiler, se fica bem claro, é assim, tem uma certa tensão romântica entre a Juliet e o Darcy, e o fato de que a Juliet está namorando o Mark, que quer casar com ela. O Mark é uma personagem que eu particularmente não gostei, mas por quê? Porque as autoras descrevem ele como aquela figura do americano arrogante que chega num país tentando ajudar. Os europeus têm muito preconceito com os americanos, né? Os ingleses chamam os americanos de Yankees, né? Aquela pessoa que chega, se mete na guerra, é muito arrogante, e isso praticamente em todas as histórias que a gente vê sobre a chegada dos americanos na China, no Japão, tem muito essa coisa dos americanos serem muito arrogantes. Então as autoras descrevem Mark como essa personagem, ao mesmo tempo muito engenhoso, muito garboso, muito charmoso, ele é um cara um pouco arrogante. E a Juliet é uma mulher mais pacata, mais parada, e ela não tá muito assim na mesma vibe do Mark, que é um cara riquíssimo, que adora arrastar ela para um monte de festas da sociedade londrina. E ela é uma mulher assim mais na dela, que mora num apartamentinho, gosta de escrever, gosta de tomar o chá dela. A gente percebe que a Juliet tem muito mais afinidade com as pessoas de Guernsey, esses novos amigos que ela vai fazer, do que com o próprio Mark. Até o momento que a Juliet vai para Guernsey para conhecer essas pessoas presencialmente, participar da sociedade literária como autora convidada, investigar a vida e o passado de Elizabeth, e aí ela conhece todas as pessoas de lá, conhece os costumes, se torna muito amiga dessas pessoas, e aí a gente começa a ver que tem uma espécie de triângulo amoroso aí se formando, mas de forma muito sutil, né? Não é um livro que tem hot, não é um livro assim cheio de grandes explosões, é para quem realmente gosta de romances antigos mesmo, esse aqui é um romance de época, na verdade, né? Não é um romance histórico, mas para quem gosta da forma como o romance romântico é construído nos romances históricos, vai gostar dessa forma, e é um livro muito lindo, que me deu vontade de chorar várias vezes, principalmente quando eles vão discutir esse sofrimento que foi trazido pelo nazista, e como que a ocupação nazista impactou essas pessoas. Eu tinha assistido um documentário do nazismo, né, sobre a sociedade inglesa, que teve um tempo que as famílias inglesas das cidades do campo, né, do interior, começaram a receber crianças que os pais estavam indo para a guerra. Vocês vão lembrar, por exemplo, que na história do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, essas histórias contam histórias sobre crianças que saem da casa dos pais, que moram na capital, e vão morar com parentes ou pessoas desconhecidas no interior. E tem inclusive a história também do Babá McPhee, As Lições Mágicas. Várias dessas histórias têm isso, essas crianças que são adotadas temporariamente por famílias, por parentes. Só que muitas dessas famílias não eram parentes dessas crianças, elas estavam recebendo essas crianças, elas recebiam uma graninha do governo. E aí o que acontece? Em determinado momento em Guernsey, e em 42, todas as crianças são evacuadas para essas cidades em outros países e no interior da Inglaterra. E os pais ficam anos sem ter contato com a criança. Inclusive tem um menino nesse livro, na história, que ele vai embora, o avô tem que entregar ele para poder essa criança ser evacuada e não correr risco de vida, porque as cidades estavam sendo bombardeadas. Então isso é uma das coisas mais chocantes que eu vi na guerra, assim, realmente das famílias serem separadas e essas crianças ficarem anos morando com desconhecidos ou em orfanatos e depois voltarem. Nárnia, né? As crônicas de Nárnia começam exatamente isso, quando os irmãos, eu esqueci o nome dos irmãos, os irmãos, né, saem de Londres porque a cidade está sendo bombardeada e vão morar com esse parente distante no interior, sem ninguém, sem família. E aí eu vi que isso realmente era uma prática da guerra, de tirar as crianças para não correrem risco, assim. Tem partes assim muito tocantes nesse livro e eu super recomendo, foi uma das leituras mais bonitas que eu li nesse ano de 2022.
É muito poética e eu gosto muito da Juliet, acho ela uma personagem avant-garde, uma personagem totalmente à frente do tempo, e eu acho que é muito das personagens das mulheres, a forma das mulheres se comportarem nos anos 40 e 50, principalmente nos anos 40, que era uma época de maior liberalismo. De comportamental, justamente porque a guerra tinha acabado com tudo, as mulheres assumiram os trabalhos quando os homens foram para a guerra, então você percebe que existe menos conservadorismo e o fato, por exemplo, de ter uma personagem gay, né? E a Juliet e a irmã, todo mundo saber que o Sidney é um homem gay, que tem esse companheiro. Então eu acho que é um livro muito interessante para vocês lerem e eu super recomendo, acho que tá um dos meus livros favoritos de 2022 e tem o charme, né, de ser um romance epistolar, escrito todo por cartas, e é muito bom quando a gente vai devagarzinho construindo essa história. Mas ao mesmo tempo é uma leitura muito rápida, tá, gente? Não é uma leitura fadonha. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa resenha, tá? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo nos seus grupos de família, nos seus grupos de leitura e que leiam esse livro, adquiram. Se você tiver interesse de adquirir essa história, eu vou botar o meu link de associado da Amazon aqui embaixo para você poder comprar. Eu acho que eu paguei uns 20 e poucos reais nele, não custa mais do que isso. Esse aqui, infelizmente, não vou colocar à venda porque realmente virou xodó. Mais uma vez, convido vocês para me seguir nas minhas redes sociais, tanto o TikTok quanto o Instagram, é @leiapretaleia. Lá nesse, tanto o TikTok quanto o Instagram, eu produzo muito mais conteúdo do que aqui no YouTube. No Instagram são 5, 6 posts por semana sobre vários outros assuntos vinculados à literatura. Também venho convidar vocês para fazer parte do nosso clube de leitura, A Grande Irmã. Nós estamos lendo O Conto da Aia, de Margaret Atwood, nesse mês de junho, então se você tiver interesse, por favor, se cadastre no formulário aqui embaixo e venha ler esse livro maravilhoso com a gente. Mais uma vez, peço para você se inscrever nesse canal, caso não tenha sido inscrito, deixa o seu like se ainda não tiver deixado e toca no sininho de notificação para você receber avisos de quando os novos vídeos vão aparecer. Era isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Fico por aqui, beijos e até a próxima segunda-feira.